Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. É uma alegria poder te receber e hoje nós vamos ter um assunto completamente diferente do que envolve teologia, Bíblia, igreja e tudo mais, mas eu acredito que é também da nossa responsabilidade conscientizar, falar sobre coisas que dizem respeito a nós, a nossa sociedade. E uma coisa muito importante nesse mês de maio, que talvez passe despercebido para muita gente, é o assunto sobre o trânsito. Tá? E hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Robert, que já é um amigo de longa data e trabalha com isso já há muitos anos, né? Uma das coisas que ele trabalha, esse trabalho aí de conscientização também. E nós vamos conversar um pouco sobre o Maio Amarelo, que é sobre educação no trânsito. Mas ele mesmo vai explicar isso aqui pra gente, que ele vai explicar melhor do que eu. Robert, seja bem-vindo. Obrigado, muito bom João. Te receber aqui. Que bom que você aceitou meu convite, graças a Deus. Primeiro se apresenta, Robert, para quem não te conhece, e depois a gente tem alguma oportunidade de você contar a história de como você começou também com o seu trabalho. Mas primeiro, quem que é o Robert, de qual igreja você é, quem é a esposa, filhos e por aí vai. Meu nome é Robert Reitman, sou cristão, há 24 anos vai fazer. Agora, no final do ano, que eu congrego na Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas. Uhum. Sou casado com a Kétula, tenho filhos, né? Minhas duas pequenas agora, tem a Nathalie também, que é a mais velha, né? A Laura, de 3 aninhos, e a Antônia, de 2 aninhos. Isso aí. Ô, Robert, fala pra nós, assim, antes da gente falar de coisa mais técnica e depois a gente explicar por que tem esse capacete colorido aqui, eu queria que você só explicasse... Porque eu vi que houve um movimento no centro da cidade, no centro não, né? Aqui no bairro da Ilha. Isso. Que houve até algumas como é que chama? Simulações. Uhum. Mas antes da gente entrar nessas questões mais técnicas, né? Sei lá, direção preventiva, essa coisa, Sim. Eu queria que você falasse pra gente o que é o Maio Amarelo e por que essa campanha é feita e qual a importância dela nesse mês de maio para a sociedade como um todo, né? Uhum. O Maio Amarelo já existe no Brasil há 13 anos, né? Nós estamos aí, no caso, na 13ª edição do Maio Amarelo. A conscientização do trânsito é muito importante porque nós temos diversos acidentes, né? E nós podemos pegar aqui os acidentes que ocorreram na nossa região, né, durante essa semana, pegando o final de semana e até agora, né, onde nós tivemos aí 2 acidentes fatais no final de semana com motocicletas. É mesmo? E durante a semana nós tivemos mais um ali na região de São Pedro. Então, questões relacionadas a essa situação do trânsito, e principalmente agora, tratando sobre essa questão do Maio Amarelo, é buscar conscientizar a população como um todo. Né? E a gente fala hoje principalmente desde as escolas, né, até chegar no caso no indivíduo mais velho, mais adulto ali, né? Na sua questão de que ele vai estar dirigindo um veículo. Como você pontuou, a gente teve a ação que foi o lançamento da campanha do Maio Amarelo aqui em Governador Valadares. Aconteceu uma ação lá na Praça da Ilha, né? Foi o lançamento ali, onde houveram simulações de acidentes, né? Questões voltadas, no caso, para a situação, no caso do trânsito. E nós pontuamos, estivemos lá presente também, levando tanto a questão do capacete, como você colocou aqui, colorido, né? E também o óculos simulador de embriaguez, para mostrar à população quais são os efeitos do que acontece em um apenas, né, dos sentidos, que é a visão, quando a gente ingere bebida alcoólica. Sim, não, muito interessante. Você tem dados, assim, da cidade, por exemplo, você falou que houveram 2 acidentes fatais, né? Geralmente é motocicleta aqui em Valadares, né? Isso, acontece muito, né, com a questão de motocicletas. Nós temos aqui 2 pistas principais, né, do Brasil que cortam aí aqui a nossa região, a BR-116, a BR-381, que diariamente, né, acontecem acidentes, e acidentes são fatais também. Mas aqui na nossa região, se a gente for pegar o índice do ano passado, nós tivemos cerca de em torno de 1.047 acidentes. Né? Desses 1.047, em torno de 1.025 foram com motocicletas. Caramba, é muita coisa. O local onde mais ocorreu acidentes foi na Avenida de Itacá.
Em torno de 217 foram na Avenida JK. 217 só na Avenida JK? Só na Avenida JK, no ano passado. É muita coisa. É. E você, agora a gente tem uma febre aí muito grande das elétricas, né? A gente vai até ministrar uma palestra. Né? Durante todo esse mês de maio, a gente está realizando vários tipos de palestras, ações educativas, né? Seja de blitz e outras. E na sexta-feira a gente vai até ministrar uma palestra para o pessoal da escola da gente, né? Para as classes lá de 6 a 11 anos, falando sobre essa situação e pegando um gancho principalmente dentro dessa questão da bicicleta elétrica. Porque você tem pessoas de todas as idades usando isso, muito adolescente, né? Isso. Eu lembro quando começou a febre assim, né? Quando eu comecei a ver mais no centro aqui, eu vi menino andando na calçada, eu indo ali no centro da cidade, na Israel Pinheiro, e um menino em cima da calçada. Sim. Passando com aquilo é um perigo eu não tenho, né? assim, números, né, para poder mensurar sobre essa questão, mas em torno de 3 a 4 semanas atrás eu vi uma reportagem que mostrava também acidentes fatais com essas bicicletas. E muitas delas, né, dos 5 acidentes que mostrou, 3 deles envolviam adolescentes, né, onde, por exemplo, uma adolescente de 14 anos, ela morreu porque ela entrou na contramão e bateu direto, no caso, num ônibus. E eles não usam capacete, né? Não tem, utilização, não segue regras de trânsito. E acha que por estar numa bicicleta elétrica pode entrar na contramão, sendo que nem de bicicleta você deveria andar na contramão, né? Isso. Que é um perigo grande. Se a gente fosse olhar no caso do Código de Trânsito Brasileiro mesmo, João, nós temos diretrizes, né, regras e leis, até mesmo para o pedestre. Só que, infelizmente, a falta, às vezes, de sensibilidade, de educação, e a gente vai chegar nesse ponto quando a gente for falar, no caso também, impede com que as pessoas, às vezes, cumpram essas regras. E, infelizmente, nós temos altos índices de acidentes devido a essas questões. Sim. E na sua experiência, você que está trabalhando com isso, você trabalha com treinamentos, você trabalha com condução segura, qual que é o maior problema que você identifica hoje no trânsito? A gente fala brasileiro, quem mora em Valadares sabe muito bem como é o trânsito aqui, né? Mas no trânsito, no geral, assim, qual que seria o grande problema? Olha, se a gente for pegar hoje em Valadares, né, e como você mencionou, né, a gente atende a muitas pessoas, a muitas empresas, seja aqui da nossa região e fora, eles falam que eles nunca dirigiram num trânsito tão caótico igual aqui em Valadares. Aqui é terrível. E aqui é bem complicado mesmo. A principal situação, muitas das vezes, é a falta de educação mesmo, pelo fato de que, às vezes, você está vendo ali uma pessoa que já está na faixa de pedestre, ela quer começar, né, a passar ali pela faixa de pedestre, e você vem e não para, não dá preferência a ela, porque se a gente for olhar, o Código de Trânsito Brasileiro fala isso, que os maiores vão tomar conta dos menores, né, que seja a carreta, o caminhão, o ônibus, o carro, a motocicleta. Sim. E assim sucessivamente. E aí no final ele fala, e todos esses pelo pedestre, que é a parte mais sensível no trânsito. Sim. Então uma dessas questões é a educação e a outra é a falta de atenção. A pessoa, hoje em dia, principalmente, eu costumo falar isso, né, muito nos treinamentos, nos cursos que a gente ministra, que o celular agilizou muito a vida da gente. Sim. Em várias, né, nuances. Mas, infelizmente, a gente esquece que a gente tem que estar atento naquilo que a gente está fazendo. Sim. Eu me lembro muito bem que teve uma época, no caso, que eu saía com alguns colegas, a gente chegava em alguns lugares, aí a gente chegava e falava assim, põe todo mundo o celular aqui, quem tocar nele primeiro paga a conta. Por quê? Porque senão não interagia. Sim, verdade. E é isso que você vê hoje. Você sai, às vezes, com a sua família, com colegas, com amigos, chega num local e todo mundo está no telefone. E quando está na direção, também. Sim. Está na direção, no caso de um carro, na moto, às vezes até coloca ali um acessório para poder plugar o celular na moto, para ele poder ficar vendo. Então isso tira a atenção. E aí acontecem os acidentes. Tem gente que até grava, né, dirigindo, assim, e às vezes está num trajeto ali que acha que não vai acontecer nada. Isso. Tem até uma questão, né, de que acidentes acontecem, né, mas na prática acidente pode ser evitado. Sim. A grande maioria deles, sim. A gente não pode falar que todos, né, porque a gente fala no caso do acidente evitável e o não evitável. O acidente evitável é aquele que você fez tudo aquilo que podia e conseguiu se eximir dele. Mesmo sendo, às vezes, por questões de terceiros. Esse acidente, por exemplo, que aconteceu, salvo me engano, acho que foi na segunda-feira, no final da tarde,
ali no bairro São Pedro, que ocasionou o falecimento no caso de uma mulher, poderia ter sido evitado? Poderia, mas desde que o condutor do veículo não fizesse uma manobra errada no local errado. Sim. Ele simplesmente chegou sem parar no caso, como determina as leis de trânsito, né, mas ao canto, no caso, com o qual ele iria entrar, por exemplo, eu vou convergir à esquerda, então você fica mais à esquerda da pista, né, aguarda o fluxo. Não, ele só chegou e entrou de uma vez, e aí ele pegou em cheio, né, essa mulher na direção de uma motocicleta. É igual meu pai fala, né? Ele fala assim, você dirige para você e para os outros. E tem muita gente que não pensa nisso, né? Não tá pensando no outro que também tá na mesma condição que ele quer na via, né? Ele tá na rua, tá precisando dirigir, precisando chegar onde precisa chegar. E a falta de educação realmente é algo, assim, terrível, né? Você dá muitos treinamentos nessa área, não dá? Você tem aí, você me mandou algumas coisas, né? Tem protocolos aí de condução segura, eficiência, prevenção. Para quem não entende nada disso, o que é dirigir preventivamente? Na empresa, a gente desenvolveu, né, essa nomenclatura pensando da seguinte forma. Vamos pegar até os exemplos que normalmente às vezes eu ministro aqui nos treinamentos. Você está vendo um jogo lá, né? E aí tem um time atacando o outro. O outro tá fazendo o quê? Defendendo. Se defendendo, certo? Sim. Você tá vendo uma luta de MMA. E aí tem um lutador que tá atacando o outro está se defendendo. Então quer dizer que eu estou no trânsito praticando a direção defensiva. É porque alguém tá me atacando? Então, mediante, no caso, alguns estudos que a gente fez a respeito dessas situações, a gente definiu não como direção defensiva, mas sim preventiva. Por quê? Porque quando eu estou de forma preventiva dirigindo, eu estou pensando que, peraí, eu estou passando aqui nessa rua, tem um cachorro ali. Sim. E às vezes eu estou de moto, estou de bicicleta. Sim. E ele está pulando, correndo, brincando, de repente ele pode vir para o meio da rua. Sim. E pode me fazer cair. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou visualizando ele, eu já estou pilotando ou dirigindo de forma preventiva. Consequentemente, eu estou visualizando, então eu já vou reduzir a velocidade. Porque se eu estiver em alta velocidade e ele vier para cima, eu não vou conseguir parar. Então, eu vou ter uma queda, né? Posso quebrar alguma coisa, vai danificar, no caso, meu veículo. Né? Na situação do carro, a mesma situação. Se eu estou aqui dirigindo, eu vejo lá que tem uma bola. Ou então eu estou passando próximo a um quarteirão, que é uma escola, que normalmente está pintada lá no chão, devagar, escolar. Então, eu já vou reduzir a velocidade. Sim. E mesmo que eu esteja, por exemplo, estou passando um cruzamento, mas a preferência é minha. Mas eu vou reduzir, pelo menos. Porque se precisar de alguma coisa, eu consigo parar o veículo. Sim. E não acertar alguém, né, colidir com alguém ou algo desse tipo. Então, dirigir preventivamente é basicamente essa situação. É uma preocupação de educação, basicamente, né? Porque até quando a preferência é nossa, a gente tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Porque o de lá também às vezes tá achando que a preferência é dele também, e aí numa dessa, e deve ser um transtorno. Eu nunca sofri acidente, mas deve ser um transtorno terrível passar por um acidente. Chamar a polícia e fazer aquela coisa toda, deve ser algo terrível. Então, eu costumo falar que a gente perde em 2 vezes. Perde na seguinte situação. Você perde com os recursos que você vai ter que disponibilizar, às vezes, para poder consertar aquele veículo, consertar a pessoa que, às vezes, né, do veículo que você também colidiu. Né? Se você tiver, às vezes, um agravamento, quebrei alguma coisa, você vai ter que ficar um tempo parado, então você vai deixar de ganhar recursos e você vai perder tempo. Sim. Por causa de tudo aí que você mencionou. Sim. Aí você vai ter que ficar parado ali, você vai ter que, se tiver algum acidentado, você vai ter que chamar a polícia, vai ter que chamar a ambulância para poder socorrer. Vai ter que fazer o boletim de ocorrência, dependendo da situação. Foi a pessoa que colidiu em você. Às vezes a pessoa não vai querer pagar os prejuízos, você vai ter que correr atrás de justiça. Então, assim, é um desprendimento de tempo muito grande, e de recurso também. Porque hoje em dia fala-se muito a respeito de que tempo é dinheiro, então... É verdade. É verdade. Você falou do óculos... De simulação de embriaguez. A embriaguez continua sendo o maior, assim... vilão do trânsito? Você falou também da falta de atenção ou tem mais algum outro elemento no meio disso que influencia também? É importante você falar isso, porque a gente tem alguns índices da Polícia Rodoviária Federal, só que é do Paraná, informando que a grande causa, né, dos acidentes está relacionado com a questão de falta de atenção. Né? A maioria delas é falta de atenção, mas
em torno de 50% dos acidentes, e principalmente dos acidentes fatais, o álcool está envolvido. Sim. Eu lembro que eu cresci vendo aquelas propagandas, né? Se beber, não dirija. Sim. Só que hoje a gente tem o elemento celular, né? Que aí tira muito a nossa atenção quando a gente está dirigindo. Muito. Você vai escrever uma mensagem ali e se você não prestar atenção, vai dar tudo errado, né? Tem um outro ponto importante aqui. Emoção na pilotagem. Isso aqui é interessante. Por que curvas exigem tanto a nossa atenção e pros caçadores de emoção aí nas estradas que acabam exagerando um pouco, né? Então, a gente costuma dizer a respeito do seguinte, não só durante a direção, mas em tudo na vida, se a gente for pensar. Você precisa chegar no trabalho às 8 horas. Você sabe que se você sair 25 minutos antes, você consegue chegar no tempo. E todo dia você faz isso. Ok. Só que um belo dia você vai sair, o pneu da bicicleta, da moto, do carro tá furado. Só que você não viu na noite anterior. Sim. Então você vai gastar tempo. Mais tempo. Para poder trocar aquele pneu, né? Para poder procurar, no caso, uma borracharia para poder remendar. Então você vai chegar atrasado no trabalho. Nisso aí, normalmente, você vai tomar um puxão de orelha de alguém, né? Do seu chefe, do encarregado, seja quem for, e o seu dia já não vai começar muito bom. Sim. Passou tudo aquilo ali. Você foi fazer as entregas, né? Que tipo de atividade você for fazer não saiu conforme você planejou. Você não conseguiu entregar tudo, você não conseguiu visitar os clientes que você precisava, você não conseguiu alcançar as vendas que você precisava no dia, você já está mais pensando naquilo que aconteceu mais cedo. Sim. No final do dia, essa pessoa, como que ela vai estar? Emocionalmente abalada. Abalada. Né? Então ela vai pegar, no caso, o veículo com qual ela foi, seja o carro, a moto, a bicicleta, o que for, e vai para casa. E aí, nesse intervalo de tempo que ela sai do trabalho e está indo para casa, acontece um pequeno acidente. Alguém atrás dela colide com ela, ou ela bate em alguém. Ela já está um pouco fora do seu controle normal. E aí ela ocasiona essa situação de acidente ou se envolve em um. Sim. Pode ocorrer da situação disso gerar ainda as brigas de trânsito e até a morte de trânsito. Sim. Por quê? Porque às vezes o que faltava para aquele estupim, aquela bomba ali explodir, era esse encosto que ele teve, essa batida, essa colisão que ele teve. Então a emoção manda muito. Sim. Como que eu estou para dirigir no trânsito, eu costumo dizer que eu preciso avaliar e analisar como que eu estou física e psicologicamente para me poder dirigir. Sim. E assim, você acha que existe, que o que nós temos assim para... Essa aqui tá vindo da minha cabeça. Porque a gente faz psicotécnico, né? Sim. Quando a gente vai fazer as coisas. O que a gente tem hoje é suficiente para avaliar se uma pessoa, por exemplo, ela é emocionalmente ou psicologicamente capaz para poder dirigir um veículo? Porque assim, a gente tá falando de uma coisa que o veículo não é uma arma, mas é uma coisa pesada, perigosa. Sim. E se você não dirigir direito, vai dar tudo errado. Né? À medida que a gente vai vivendo aí e dirigindo, a gente vai percebendo. Às vezes eu me pergunto assim, rapaz, será que esse tanto de gente deveria estar dirigindo carro e dirigindo moto, né? Como é que você enxerga tudo isso? Olha, a questão, no caso, para a gente poder avaliar essa situação psicológica é um pouco complicado, né? Primeiro, por eu não ter expertise nessa área, né, da psicologia. Mas, se a gente for pegar, como a gente mencionou aqui, todo dia o indivíduo vai estar de uma forma. Sim. E aí, cabe não só a avaliação na prova, mas aquilo que eu mencionei aqui também, a minha autoavaliação. Sim. E é o que falta muito hoje. Eu saber que, peraí, eu estou bem hoje para me poder dirigir? Ou em outras áreas, eu estou bem hoje para me executar essa atividade? Eu estou bem para me poder ir conversar com alguém? Né? Eu estou bem para poder trabalhar em altura? Né? Então tem que avaliar tudo isso. Para altura eu nunca estou bem. Nunca estou bem. Vou levar você lá para treinar. Misericórdia. O dia que eu vejo vocês lá naquele rapel lá, eu chego a ficar até nervoso. Que isso? De longe. Não, mas eu entendo. Eu acho que nem todo dia você tá bem, né? Eu acho que essa autoavaliação que talvez deva ser o maior... O primordial hoje em dia, né? A coisa mais importante para nós, né? E a gente falou muito aqui de Valadares, né? Falou muito assim, a gente mencionou o quão caótico é o nosso trânsito. Sim. E Valadares tem uma característica de ter muita moto.
né? E eu sei que as motos aí, você falou de mil e poucos acidentes de moto. 1027. O ano passado, né? Isso. E o que você acha, assim, de erro, o mais comum, né? O erro mais comum que motociclistas cometem. Falando do nosso contexto aqui, mas quem estiver assistindo talvez vai enxergar isso na cidade dele, né? Sim. Qual que é o erro que eles mais cometem, assim? Aí é de tudo, né? Infelizmente. É trafegar, no caso, né? Na situação, às vezes, da direita, fazer ultrapassagens em locais indevidos. Eu já vi moto aqui em contramão. É. Pensa assim, é curtinho, né? Isso, Eu vou passar rapidinho, aqui. a gente vê isso aí. O cara tá numa avenida, tem uma ciclovia que ele vai passar em cima da ciclovia. O cara veio falar uma vez comigo, tomei uma multa por causa disso, porque eu saí daqui da via, só passei em cima da ciclovia e fui pro outro lado, sabe? Infelizmente, a questão relacionada no nosso país, e aí não estamos falando só de Valadares, o jeitinho brasileiro, infelizmente, entra nessa questão também. E aí a pessoa pensa assim, não, mas é tão rapidinho, né, que não vai dar nada, não vai acontecer nada. E aí, nessa condição, acontece. Sim. Infelizmente, às vezes, vem alguém ali que não está percebendo que você está fazendo essa manobra, até por quê? Porque ele não entende que você deveria fazê-la. Sim. Tipo, ele sabe que ali é um local inapropriado para você fazer, então ele não espera que você faça isso. E aí, infelizmente, acontecem os acidentes. Sim. E muitos deles são fatais. Infelizmente. Aqui nós temos muita moto. Eu lembro quando eu mudei para cá em 2002, eu via muita bicicleta. Aí a gente pensa assim que o bicicleteiro, né, virou um motoqueiro. Isso aí. Porque aí todo mundo, existe o tempo vai passando, tem uma certa facilidade para a pessoa adquirir o veículo, Sim. né? E agora a gente está com essas motos elétricas aqui também na nossa cidade. Que é mais complicado ainda. O Robson, tem alguns detalhes pequenos assim no dia a dia, na nossa condução, que são muito importantes, assim. E eles acabam prevenindo muita coisa. E a gente tem vários aqui. Eu vou citar o primeiro e aí você já sabe o resto, né? Por exemplo, aquela alavanquinha que nós temos no volante chamada seta. É uma coisa simples, mas que pode ajudar demais no dia a dia do trânsito, ajudar as pessoas, né? Porque isso informa muita coisa. Tem outros detalhes também? Vários. Questões de espelhos retrovisores, né? Coisas que às vezes parecem assim, mas eu preciso de olhar isso, mas uma calibragem de um pneu. Sim. Você passa, no caso, num buraco ali, né? Esse pneu está menos calibrado ou mais calibrado, esse carro vai pular mais se ele tiver mais calibrado, se ele tiver menos calibrado, ele pode às vezes soltar ou às vezes, né, estourar, né, nessa condição. Então, assim, nós temos várias possibilidades, né? E nós temos pontos também relacionados, às vezes até, eu estou parando o veículo, estou com a minha família, né, estou com amigos, colegas, e a pessoa vai descer ali. Até isso a gente tem que pensar. Eu sempre falo com a minha esposa, falo, não passa pela frente do carro. É isso aí. E muitas pessoas às vezes não têm esse tino relacionado para essa questão. Não pensa que tipo, mas peraí, por que eu não vou passar na frente do carro? E por que eu não passo? Porque normalmente a gente tende a andar para onde? Para frente. Para trás é mais difícil. E quando você for rodar, normalmente você vai olhar mais nessa questão. E às vezes a pessoa desce ali do veículo e passa pela frente. E aí, normalmente se fala assim, é 1 minuto de bobeira que aconteceu e aconteceu o acidente. Não é. É de 3 a 4 segundos. Tudo muda. Nós estamos aqui na direção do veículo e tal, parei na porta da sua casa para te deixar, e você vai e desce, só que você tem que atravessar para o outro lado, você passa na frente do carro. Só que eu tô olhando pelo retrovisor e prestando atenção no que tá vindo aqui de trás. Sim. Dando seta para já sair. E eu não tô vendo que você saiu e aí, infelizmente, às vezes acontece. Eu já tive alunos dentro de sala de aula, né, um senhor que fazia transporte escolar, né, e contou chorando, no caso, que ele matou uma criança assim. Que ele estava no ônibus escolar, né, que é um ônibus grande, né, era interior. A criança passou, só que ficou ali no ponto cego, ele dando seta, olhando pelo retrovisor, saiu, quando saiu só escutou uma explosão, né? Sim. Então, nossa, assim, terrível. É uma situação difícil. Né? É um descuido de poucos segundos, igual você falou, né? Não precisa nem de 1 minuto para poder fazer isso, né?
São coisas muito simples. Eu vejo tanto que a seta faz falta pra gente no trânsito, até pra mim que hoje eu sou mais pedestre do que motorista, mas faz muita falta, que você fica até meio sem saber o que você faz, né? Que você não sabe pra onde o carro tá indo, ou como fazer. Isso ajuda demais. Eu costumo dizer a situação do seguinte: nós precisamos nos ater, né, às questões relacionadas no caso do trânsito. Por quê? Porque em todo o tempo nós estamos no trânsito. Em vários personagens. Sim. Seja ele o motorista, e aí pode ser do veículo de grande, médio e pequeno porte, como o motociclista, como ciclista ou como pedestre. Sim. Em todo o tempo nós estamos no trânsito. Sim, é verdade. E na sua experiência aí nesse tempo, você trabalhando com isso e tudo, o que você acha que seria uma mentalidade ideal para que a pessoa pudesse ser mais prudente e responsável no trânsito, porque ele está sendo responsável com a vida também, né? Sim. Quando a gente está falando de responsabilidade no trânsito, a gente está falando de se preocupar com a vida, a nossa e as dos outros, né? Qual que seria como desenvolver uma mentalidade para ser responsável? Eu acho que a principal situação no caso é a gente ser preventivo. Como eu mencionei aqui, se eu estiver dirigindo de forma preventiva, eu estou vindo, por exemplo, numa rua, que às vezes ela pode ter o semáforo semáforo pode até estar verde para mim, mas eu vejo que às vezes tem uma pessoa ali próximo, no caso, a faixa de pedestres, mas que essa pessoa não está bem, mentalmente falando. Sim. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou ligar o pisca-alerta aqui, vou tentar alertar os outros. Por quê? Porque de repente eu já posso reduzir para me continuar o meu percurso. Mas o outro do lado ali ele não está vendo. Sim. Aquela pessoa. E de repente ela pode pular para o meio da via, ir para o outro lado da pista e ser atingida por alguém. Então, se a gente dirigir de forma preventiva, a gente vai conseguir atingir o ideal que seria, né, que é diminuir os índices de acidentes. Não só aqui em Valadares, mas também no Brasil. Porque são índices alarmantes, em torno, no caso, de mais de 44 mil pessoas mortas por ano no trânsito. No Brasil. O nosso trânsito é bem violento, né? No Brasil todo. No Brasil todo. Aí a gente tá falando de estrada, cidade. Isso. Mas é muita gente, 44 mil pessoas. Só que tem um detalhe, né? Esses 44 mil são aqueles que bateu e morreu ali na hora. Aquela pessoa que estava junto, né, que sofreu o acidente, ela foi para o hospital, passou por cirurgias, reabilitação, mas ela pegou alguma coisa lá dentro, né, uma infecção, teve algum problema, ou ela mesma não conseguiu, ela veio a falecer, ela não entra nesse índice de trânsito. Sim. Ela não entra. Então é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Porque envolve outras pessoas também, né? Sim. A gente falou muito de moto, Robert. Você trouxe esse capacete aqui. Sim. A maioria tem muito motociclista que é jovem, né? E são muito aventureiros, que gostam do perigo. O que significa isso daqui? É bom que quem tá vendo a gente já vai ter a explicação sua do que são esses desenhos aqui, esses números, essas cores e tudo mais. Então, João, isso aqui foi elaborado através, no caso, de um mapeamento, né, a respeito da quantidade de acidentes e os locais que normalmente a cabeça do motociclista sofre na questão dos acidentes. Então, você pode observar que os maiores pontos aí são na parte, né, da mandíbula. Sim. Aqui a gente está falando de 19,4%. 19,4% e aqui 15,2%. 15,2%. Questão no caso dos olhos aqui, a face, né, 4,4% e 5,5%. Aqui na parte, né, do crânio, na parte superior, 10,1%. E 8,2%. Então, são os maiores locais que sofrem os impactos dos acidentes. Aqui, né? Isso, essa parte frontal, né, toda aqui. Sim. Então, a questão, no caso, de uma colisão, de uma queda, né, normalmente, aí entra aquela fala, né, de que o motociclista não tem para-choque, é o peito, né, e aí entra essa situação também. Mas eu só tenho um capacete para me proteger. E está ele protegendo a melhor parte, né? A questão, no caso, do seu crânio. Então, a gente mapeou essas questões de acidentes e aí colocou aqui para poder demonstrar e mostrar isso, tanto nos nossos cursos quanto nos nossos treinamentos. Quais são os locais mais afetados aí quando ocorre o acidente. Porque a pessoa tem uma noção, né? Sim. Do perigo que porque a gente está falando da cabeça, né? Que
Quando o motociclista viaja, ele consegue até vestir uma roupa mais apropriada, né? Até a moto é mais apropriada às vezes. Mas a cabeça realmente é onde vai sofrer todo o impacto, né? E é onde... se acontecer qualquer coisa aqui, a gente tá perdido. Infelizmente, né? A gente tá perdido. Infelizmente. Não, muito legal, muito interessante isso aqui. É bom que quem assiste é motociclista e é jovem, né? Começa a perceber a responsabilidade que tem. Ter mais responsabilidade também. Ter mais né? responsabilidade com ele e com os outros, né? Aquela coisa que a gente falou aqui de... eu dirijo para mim e para o outro. Isso. Esse senso essa educação, né? Essa mentalidade. Sim. Você tem alguma experiência assim marcante nesse... não é seu primeiro ano que você faz isso, né? Não. E nesses anos aí, eu sei que você já trabalha nisso há bastante tempo. Tem alguma experiência assim que te marcou nesse trabalho de conscientização do trânsito? O que mais marca a gente é quando você se depara com situações relacionadas, né, de acidentes. Sim. Eu tive ministrando uma palestra em Guanhães para uma empresa e quando a gente foi ministrar uma palestra tinha um rapaz lá que, tipo, dava para você perceber que ele tinha acabado no caso de ter tido um acidente. Sim. E ele teve a perna amputada. Nossa. Sabe? E aí, assim, uma pessoa jovem, né, ali na casa dos seus 28, no máximo 30 anos, né? E que já havia sofrido, no caso, um acidente e perca de um membro. Normalmente, João, os índices, né, mostram pra gente que, principalmente a gente, homem, que somos mais inconsequentes né, nessa situação, seja na direção do carro, da moto, a gente sofre esses acidentes e normalmente é no período mais produtivo da nossa vida. Uhum. Ali entre a casa, no caso, dos 24 aos 46 anos. Quando não ocorrem situações como essa que eu acabei de mencionar, a pessoa perdeu um membro ou algo do tipo, infelizmente, às vezes, perde a vida. Uhum. E vale relembrar o que você mencionou a respeito do álcool também, né, que eu mencionei aqui, que ele está relacionado com mais de 50% dos acidentes fatais. Quando ele está envolvido, normalmente, quem está embriagado não morre. Mas ele mata. Sim. Ele mata quem é que está na via, o motociclista, o pedestre, ou às vezes também até os seus colegas. Porque às vezes tem gente dentro do carro junto com essa pessoa, ou numa moto. Ele mesmo não morre, mas a pessoa que estava junto vem a falecer. Isso acontece mesmo. Não, terrível, terrível. Você falou no início que você é membro lá da Prisca das Ovelhas, né, Igreja Presbiteriana. Sem a gente não perder aqui a nossa conversa que envolve fé, né? Sim. Como é que você enxerga, assim, como a sua fé, na sua vida cristã, influencia a sua responsabilidade? Porque quando a gente fala de vida cristã, a gente está pensando em algo que vai nortear a nossa vida em todas as coisas, né? Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você vê, isso influencia você particularmente, né? Você que é crente. Sim, diretamente. A sua responsabilidade no trânsito, como é que é para você? Diretamente, João. Porque eu penso nessa primícia aí. De que em qualquer coisa que eu esteja fazendo, né? Primeiro eu tenho que pensar na situação da glória para Deus. Sim. Então, a dirigir de forma preventiva, que eu estou, um exemplo, estou subindo ali a Avenida Minas Gerais, sentido Ilha, né, aos bairros ali, Praça Serra Lima, então eu vou continuar pela Avenida Minas Gerais, então eu tenho que estar em qual dos dois lados? Sim. Do lado mais à esquerda, de quem está subindo, ou o lado mais à direita? Uhum. Então, quando eu estou dirigindo de forma preventiva, e aí pensando na questão de agradecer, louvar, né, a Deus o tempo todo, eu vou estar do lado correto. Para quê? Para que eu não precise de fazer uma manobra, às vezes, brusca demais, e eu vou afetar alguém. Né? Então, tudo isso é pensar nessa forma. Sim. E se a gente for olhar, né, até mesmo quando Jesus estava aqui nessa terra, se você for observar, quando ele se reunia e reunia as pessoas, ele sempre organizava tudo. Sim. Ele não deixava as coisas de qualquer forma. Sim. Então, a gente tem que procurar, de todas as formas, principalmente a gente cristão,
né, estar de forma correta no trânsito também. E para isso eu preciso entender e conhecer as leis de trânsito e segui-las. Sim. É simples. E obedecer. E obedecer. Né? E obedecer faz parte de ser crente, né? Isso é essencial. Ô, Robert, para a gente poder caminhar aqui pro final da nossa conversa, e foi muito bom, porque a gente está no último sábado esse programa está indo pro último sábado de maio. Fica aí uma conscientização para todo mundo, porque a gente está falando de fé e tudo, mas existe toda uma preocupação nossa também com a sociedade, da gente dar o exemplo, né? Sim. E ensinar outras pessoas. Para a gente encerrar, então, qual que seria a sua mensagem, ou a mensagem que você gostaria de deixar para quem acompanhou a gente até aqui e precisa ouvir nesse momento sobre responsabilidade, prudência e valorização da vida? Uma mensagem para que possa aplicar tudo isso que a gente falou aqui. Eu costumo falar muito nos cursos e treinamentos que é muito difícil a gente mudar a mentalidade de uma pessoa adulta. Mas nós temos todas as fichas possíveis para poder investir nos pequenos. Se você tem filhos, se você tem um sobrinho, um neto, faça o correto na frente dele. Para quê? Para que quando ele chegar na vida adulta, ele tenha exemplos. E aí a gente pode pegar, no caso, nas passagens bíblicas também, que Deus em todo o tempo, né, Jesus, todo o tempo que ele teve aqui nessa terra, ele deixou exemplos para a gente. Então, seja exemplos para a geração futura. Hoje, talvez seja muito difícil a gente mudar a realidade do nosso trânsito, seja aqui em Valadares ou no Brasil. Mas, se a gente começar a investir nesses pequenos, a gente vai colher frutos sobre isso. Amém. E eles reparam mesmo. E quando alguém não dirige igual a gente, eles reparam. Óbvio, se alguém quiser conhecer mais seu trabalho, sei lá, conversar com você, entrar em contato com você, como é que a pessoa te acha aí nas redes sociais? Pode ser através, no caso, da empresa, né? O Instagram da empresa é o R2 Treinamentos. Né? Nós estamos também em todas as outras redes sociais. Tá? E através do WhatsApp lá da empresa, 3275-2465. Isso aí, R2 Treinamentos. Está lá no Instagram e também no WhatsApp. Ô, Robson, muito obrigado por você ter vindo aqui. E fechamos o mês de maio, então, conscientizando um pouco mais as pessoas sobre o trânsito. Deus te abençoe. Amém. E que te guarde nesse trabalho que tem os seus perigos também, né? Sim. Bastante. Que além de trânsito, você também escala, ensina pessoas a trabalharem em altura. Ainda tem empilhadeira, máquinas, máquina pesada, muita coisa. É isso aí, Deus te abençoe. Amém. E você ficou com a gente até aqui, muito obrigado. E pegue tudo isso, né, a questão do exemplo, da responsabilidade, e aplica na sua vida. E se preocupar com isso é uma coisa cristã de se fazer e é para a glória de Deus. Então faça isso da maneira correta diante do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.